O sol de dezembro castigava impiedoso sobre a areia dourada de Búzios quando Helena Martins estacionou sua BMW prata em frente à casa de veraneio que havia alugado para as férias. Aos 45 anos, divorciada há 3, ela finalmente sentia que estava reconstruindo sua vida. Ao seu lado, seu filho Lucas, de 22 anos, ajustava os óculos escuros enquanto observava o mar com um meio sorriso nos lábios. "Mãe, esse lugar é incrível", Lucas comentou, pegando as malas do porta-malas. Alto, moreno, com olhos castanhos que herdara do pai, ele estava no último ano de engenharia e merecia aquelas férias tanto quanto ela. "Esperei o ano inteiro por isso", Helena suspirou, sentindo a brisa marinha tocar seu rosto. Seus cabelos loiros esvoaçavam ao vento, e pela primeira vez em muito tempo, ela se permitia simplesmente existir. A casa era espaçosa, com varanda de frente para o mar e uma decoração rústica chique que Helena adorou imediatamente. Enquanto arrumavam as coisas, ela notou movimento na casa ao lado. Uma mulher elegante, de cabelos escuros e óculos de sol grandes, conversava animadamente com um rapaz jovem que carregava pranchas de surf. "Parece que temos vizinhos", Lucas observou, seguindo o olhar da mãe. Helena não deu muita importância. Estava ali para descansar, ler os livros que acumulara durante o ano, nadar no mar e esquecer os problemas do escritório de advocacia onde era sócia. O último divórcio contencioso que havia conduzido a deixara exausta emocionalmente. Naquela mesma tarde, enquanto Helena organizava a cozinha, Lucas decidiu explorar a praia. Vestiu o short de banho, pegou a toalha e saiu pela porta dos fundos que dava direto na areia. O mar estava perfeito, com ondas médias que pareciam convidá-lo para um mergulho. Foi quando a viu. Uma jovem de longos cabelos castanhos, quase avermelhados sob o sol, corria pela areia com um Golden Retriever. Ela usava um biquíni coral e ria enquanto o cachorro pulava ao seu redor, tentando pegar o frisbee que ela segurava alto. Havia algo em seu riso que fez Lucas parar no meio do caminho. Era genuíno, livre, contagiante. O cachorro, percebendo a presença de Lucas, correu em sua direção, latindo alegremente. "Thor, volta aqui!" A jovem gritou, correndo atrás do animal. Quando chegou perto de Lucas, ofegante e rindo, seus olhos verdes encontraram os dele, e por um instante, o mundo pareceu congelar. "Desculpa, ele é muito sociável", ela disse, prendendo a coleira no cachorro. "Sou Marina. Você acabou de chegar?" Lucas ele respondeu, sentindo um sorriso involuntário se formar em seus lábios. "Hoje cedo. Vim com minha mãe, vamos ficar um mês." "Que legal. Eu também. Estou com minha mãe na casa azul ali", ela apontou para a casa ao lado da de Helena. "É a primeira vez que conseguimos tirar férias juntas desde que meus pais se separaram." Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Lucas. Eles conversaram por alguns minutos sobre amenidades, a praia, os melhores lugares para comer, as trilhas da região. Marina tinha 20 anos, estava no 3º ano de psicologia e tinha uma paixão evidente por animais. Thor, descobriu Lucas, era um resgate que ela havia adotado há 2 anos. "Quer jogar frisbee?", Marina ofereceu, seus olhos brilhando com entusiasmo. E foi assim, entre risadas e corridas na areia, que Lucas passou sua primeira tarde em Búzios. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, eles se sentaram na areia, com Thor deitado entre eles, exausto. "Sabe", Marina disse, olhando para o horizonte, "eu estava com medo de vir. Depois do divórcio dos meus pais, minha mãe ficou diferente. Mais fechada. Triste. Espero que essas férias sejam boas para ela. Minha mãe também passou por um divórcio difícil", Lucas compartilhou. "Leva tempo, mas ela está melhor agora." Marina virou-se para ele, e houve algo em seu olhar que fez o coração de Lucas acelerar. Antes que pudesse analisar aquele sentimento, ela sorriu. "Acho que vamos ser bons amigos neste verão, Lucas." "Acho que sim", ele concordou, sem imaginar o quão profundamente aquela amizade se transformaria. Enquanto isso, Helena havia decidido caminhar pela orla para assistir ao pôr do sol. Foi quando encontrou Daniela Ferreira sentada em uma das mesas do bar de praia mais próximo, uma taça de vinho branco na mão e um livro aberto à sua frente. "Essa mesa está ocupada?", Helena perguntou, notando que todas as outras estavam cheias. Daniela ergueu os olhos, e Helena ficou impressionada com a beleza serena da mulher à sua frente. Ela tinha traços delicados, cabelos escuros cortados em um long bob elegante, e olhos castanhos profundos que transmitiam inteligência, e Helena percebeu uma certa tristeza. "Por favor, sente-se", Daniela respondeu com um sorriso gentil. As duas começaram a conversar, e Helena descobriu que Daniela era arquiteta, também divorciada, e estava ali com a filha Marina. A conversa fluiu naturalmente, como se fossem velhas amigas se reencontrando.
Falaram sobre seus divórcios, sobre a dificuldade de reconstruir a vida, sobre carreira e maternidade. Meu ex-marido teve um caso com a secretária dele, Daniela confessou após o segundo copo de vinho. O clichê dos clichês. Quando descobri, senti que meu mundo havia desmoronado. Não pela traição em si, mas porque percebi que há anos vivíamos em mundos separados. Helena segurou sua mão sobre a mesa. O meu simplesmente anunciou um dia que não me amava mais. 20 anos de casamento, e ele apenas desistiu. Disse que se sentia sufocado, que precisava se encontrar. Encontrar é um verbo muito usado por homens que querem abandonar suas responsabilidades, Daniela comentou com ironia, e ambas riram. Quando o sol finalmente se pôs, elas haviam trocado números de telefone e combinado um jantar para a noite seguinte. Helena voltou para casa sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Lucas já estava lá, tomando banho. Quando saiu, com os cabelos ainda molhados, ele estava com um sorriso que Helena não via há tempos. Conheci uma garota na praia, ele disse casualmente, mas Helena conhecia seu filho. Havia algo em sua voz. É? Ela perguntou, fingindo desinteresse enquanto preparava o jantar. Marina. Ela está na casa ao lado com a mãe. É diferente, mãe. Quando converso com ela, é como se, não sei, como se eu pudesse ser eu mesmo completamente. Helena sorriu. Seu filho, sempre tão focado nos estudos, tão sério e responsável, merecia se apaixonar. Ela parece especial. É sim, Lucas concordou, e foi para o quarto com aquele sorriso bobo ainda no rosto. Nos dias seguintes, Lucas e Marina se tornaram inseparáveis. Surfavam juntos todas as manhãs, caminhavam pela praia ao pôr do sol, exploravam as trilhas locais com Thor sempre ao lado. Entre eles crescia uma conexão que ia além da atração física evidente, havia compreensão, respeito, uma facilidade de comunicação que ambos nunca haviam experimentado antes. Marina o fazia rir como ninguém. Ela era espontânea, apaixonada pela vida, mas também tinha profundidade. Conversavam sobre tudo, sonhos, medos, expectativas para o futuro. Lucas contava sobre sua paixão por engenharia sustentável, seu desejo de criar projetos que fizessem diferença no mundo. Marina compartilhava seu sonho de abrir uma clínica para atendimento psicológico de pessoas em situação de vulnerabilidade. Quero fazer algo que importe, ela disse uma noite, enquanto estavam sentados nas pedras observando as estrelas. Que ajude pessoas de verdade. Você vai conseguir, Lucas afirmou com convicção. Tenho certeza. Marina se aproximou dele, apoiando a cabeça em seu ombro. Como você pode ter tanta certeza? Porque vejo a forma como você é, genuína, compassiva. O mundo precisa de mais pessoas assim. Ela ergueu o rosto para olhá-lo, e Lucas sentiu que estava se perdendo naqueles olhos verdes. Devagar, ele se aproximou, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, terno, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Marina estava sorrindo. Estava esperando por isso há dias. Eu também, Lucas admitiu, entrelaçando seus dedos nos dela. Enquanto o romance de Lucas e Marina florescia, Helena e Daniela também haviam se tornado próximas. Jantavam juntas regularmente, caminhavam pela praia conversando por horas, compartilhavam histórias de suas vidas. Helena se pegava pensando em Daniela nos momentos mais inesperados, admirando sua força, sua resiliência, a forma como ela havia reconstruído sua vida após o divórcio traumático. Uma semana após o início das férias, durante um jantar na casa de Helena, enquanto bebiam vinho na varanda e ouviam o som das ondas, Daniela fez uma confissão. Sabia que não fui completamente honesta com você sobre meu divórcio? Ela disse, seus olhos fixos no mar escuro. Helena sentiu seu coração apertar. Pode me contar. Se quiser. A verdade é que o caso do meu ex-marido com a secretária foi apenas a gota d'água. Nosso casamento já estava morto há anos. Eu estava infeliz, me sentindo invisível, não amada. E então eu me apaixonei por alguém. Uma mulher. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das ondas. Helena processava a informação, sentindo algo se movimentar dentro de seu peito. Não cheguei a ter nada com ela, Daniela continuou rapidamente. Mas foi quando percebi que talvez toda a minha vida eu estivesse tentando ser alguém que não era. Tentando encaixar-me em um molde que nunca foi feito para mim. Helena estendeu a mão e segurou a de Daniela. Obrigada por confiar em mim. Daniela finalmente olhou para ela, e havia lágrimas em seus olhos. Você não está incomodada? Por que estaria? Helena perguntou suavemente. Você é uma das pessoas mais incríveis que já conheci, Dani. Corajosa, inteligente e compassiva. Quem você ama não muda nada disso. Algo mudou entre elas naquela noite. Uma intimidade mais profunda, uma compreensão não verbalizada.
e Helena se viu questionando coisas sobre si mesma que nunca havia considerado antes. Os dias passavam em uma felicidade nebulosa. Lucas e Marina eram cada vez mais inseparáveis, seu amor crescendo com a intensidade característica dos romances de verão. Eles faziam planos para o futuro, falavam sobre como fariam funcionar quando voltassem para São Paulo, ele para terminar a faculdade, ela para continuar seus estudos. Uma tarde, 2 semanas após o início das férias, Helena e Daniela decidiram cozinhar juntas na casa de Helena. Elas preparavam uma paella enquanto riam e bebiam vinho, a cozinha cheirando a açafrão e frutos do mar. Foi quando Lucas e Marina chegaram de mãos dadas, sorrisos radiantes nos rostos. Mãe, Daniela, Lucas começou, seu braço ao redor da cintura de Marina. Queremos contar uma coisa para vocês. As duas mulheres se entreolharam, sorrindo com a obviedade do que estava por vir. Estamos namorando, Marina anunciou, praticamente pulando de empolgação. Oficialmente. Helena e Daniela riram, felizes pela alegria dos jovens. Abraçaram seus filhos, celebraram com taças de vinho, suco para os menores. Helena insistiu, mesmo Marina já tendo 20 anos. Foi uma tarde perfeita. Os 4 jantaram juntos, conversaram, riram. Lucas contava histórias embaraçosas da infância de Marina, que ela não se lembrava de ter contado para ele. Marina revidava com imitações das expressões faciais de Lucas quando estava concentrado que o faziam rir até as lágrimas. Quando os jovens saíram para uma caminhada noturna pela praia, Helena e Daniela ficaram na varanda, a sensação aconchegante do vinho e da boa companhia envolvendo-as. Eles são perfeitos juntos, Daniela observou, assistindo às silhuetas de seus filhos desaparecerem na escuridão da praia. São mesmo, Helena concordou. E então, talvez com a coragem que o vinho lhe dava, acrescentou, você é perfeita também, sabia? Daniela virou-se para ela, surpresa. Helena podia ver sua expressão claramente à luz das velas que haviam acendido na varanda. Helena, Daniela começou, mas sua voz falhou. Desculpa, Helena disse rapidamente. Eu não deveria ter. Mas Daniela a interrompeu, segurando sua mão. Não se desculpe. Eu estava começando a pensar que estava imaginando coisas. A forma como você me olha às vezes. Helena sentiu seu coração disparar. Nunca senti isso antes. Por uma mulher, quero dizer. Não sei o que estou fazendo, Dani. Só sei que quando estou com você me sinto viva. Daniela se aproximou, seus rostos a apenas centímetros de distância. Posso? Ela sussurrou. Helena apenas acenou com a cabeça, e então os lábios de Daniela tocaram os seus. Foi diferente de qualquer beijo que Helena já havia experimentado. Suave, terno, mas de alguma forma mais intenso do que qualquer coisa que ela havia sentido com um homem. Quando se separaram, ambas estavam sorrindo, lágrimas de alegria e alívio correndo por suas faces. O que fazemos agora? Helena perguntou, ainda segurando o rosto de Daniela entre suas mãos. Não sei, Daniela admitiu. Mas quero descobrir. Com você. Elas ficaram ali, abraçadas sob as estrelas, ouvindo o som do mar e sentindo que finalmente estavam onde deveriam estar. Nenhuma delas percebeu que Lucas e Marina haviam voltado mais cedo da caminhada e, através da janela lateral, haviam testemunhado o beijo. Os jovens se entreolharam surpresos e silenciosamente decidiram dar a volta e entrar pela porta dos fundos, fingindo que nada haviam visto. Mais tarde, deitados juntos na rede da varanda da casa de Daniela, Lucas e Marina conversavam em sussurros. Nossas mães, Marina começou, ainda processando o que haviam visto. Estão apaixonadas, Lucas completou, um sorriso lento se formando em seu rosto. Quem diria? Isso é estranho? Marina perguntou incerta. Lucas pensou por um momento. Acho que não. Quer dizer, se elas são felizes juntas, por que seria estranho? Minha mãe merece ser feliz, e sua mãe também. Marina se aninhou mais perto dele. Você é incrível, sabia? Aprendi com minha mãe, ele disse, beijando seu topo da cabeça. E você com a sua. Mas isso significa que Marina começou a rir, se nossas mães ficarem juntas e nós também, isso seria uma família muito confusa. Lucas riu também. A melhor família confusa do mundo. Eles adormeceram assim, embalados pela brisa do mar e pelo som das ondas, sem imaginar os desafios que os esperavam quando a verdade viesse à tona. Os dias seguintes foram uma dança delicada de segredos compartilhados e verdades escondidas. Helena e Daniela se encontravam todas as noites após Lucas e Marina saírem, roubando beijos na varanda, conversando sobre seus sentimentos e o medo que ambas compartilhavam de como seus filhos reagiriam. Será que eles vão entender? Helena perguntava, sua cabeça apoiada no ombro de Daniela enquanto observavam as estrelas. Eles são jovens, modernos.
Mais abertos que nossa geração, Daniela tentava tranquilizá-la, mas havia incerteza em sua voz também. Mas ainda assim, é diferente quando são suas próprias mães. Enquanto isso, Lucas e Marina enfrentavam seu próprio dilema. Deveriam contar às mães que sabiam sobre o relacionamento delas? Deveriam fingir surpresa quando elas finalmente revelassem? A situação toda era tão inusitada que eles não sabiam como proceder. Talvez devêssemos deixá-las contar quando se sentirem prontas, Marina sugeriu uma manhã, enquanto surfavam juntos. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons rosados e dourados. Lucas concordou, observando sua namorada montar uma onda com graça. Havia tanta coisa que ele amava nela, sua compaixão, sua alegria de viver, a forma como ela via beleza nas coisas mais simples. E sim, claro, a forma como ela ficava absolutamente linda com os cabelos molhados e aquele brilho nos olhos após uma boa sessão de surf. Foi durante um café da manhã na casa de Daniela, uma semana após o beijo, que tudo começou a desmoronar. Os quatro estavam sentados na mesa da varanda, comendo pão de queijo fresco que Daniela havia feito. Helena descobrira que ela era uma cozinheira excepcional, quando Marina fez uma pergunta inocente. Mãe, você anda diferente ultimamente. Mais feliz. Aconteceu alguma coisa boa? Daniela quase engasgou com seu café. Helena congelou uma fatia de melão a meio caminho de sua boca. Os olhos das duas mães se encontraram através da mesa, em um momento de pânico compartilhado. Ah, as férias, querida, Daniela respondeu, sua voz um pouco aguda demais. Está fazendo bem para mim. Lucas observou a troca de olhares entre sua mãe e Daniela. Ele e Marina sabiam que precisavam fazer algo para aliviar a tensão, mas o quê? Nós também temos uma notícia, Lucas disse subitamente, segurando a mão de Marina sobre a mesa. Marina olhou para ele, surpresa. Estávamos pensando em, bem, quando voltarmos para São Paulo, talvez morarmos juntos. Dividir um apartamento próximo às nossas faculdades. Isso, pelo menos, era verdade. Eles haviam discutido a ideia alguns dias antes, embora ainda não tivessem decidido nada concreto. Helena e Daniela, gratas pela mudança de assunto, mergulharam em perguntas práticas sobre finanças, logística e segurança. A conversa perigosa foi esquecida, pelo menos temporariamente. Mais tarde naquele dia, enquanto Helena e Daniela caminhavam sozinhas pela praia, os jovens haviam ido à cidade fazer compras. Daniela finalmente verbalizou o que ambas estavam pensando. Precisamos contar para eles, Helena. Helena suspirou, sabendo que ela estava certa. Eu sei. Só tenho tanto medo de como Lucas vai reagir. Ele passou por tanta coisa com o divórcio. E agora descobrir que sua mãe está em um relacionamento com uma mulher. E não apenas qualquer mulher, mas a mãe da namorada dele. Ei, Daniela parou de andar e segurou os ombros de Helena, forçando-a a encará-la. Isso não é errado. O que sentimos uma pela outra não é errado. E se nossos filhos nos amam, vão entender isso. E se não entenderem? Helena sussurrou, lágrimas brilhando em seus olhos. Então vamos lidar com isso juntas, Daniela respondeu, limpando as lágrimas de Helena com o polegar. Você e eu, juntas? Helena puxou Daniela para um abraço apertado, não se importando com os outros banhistas na praia. Pela primeira vez em sua vida, ela estava se permitindo ser autêntica, e não ia deixar o medo destruir isso. Decidiram que contariam naquela noite durante o jantar. Daniela cozinharia sua famosa lasanha, abririam uma boa garrafa de vinho ou duas e revelariam tudo. Simples assim. Ou pelo menos, tentaria ser simples. Enquanto isso, Lucas e Marina vagavam pelas ruas charmosas de Búzios, entrando em pequenas boutiques e galerias de arte. Marina experimentava chapéus extravagantes só para fazer Lucas rir, e ele comprou para ela um colar artesanal com um pingente em formato de coração. Para você ter algo meu sempre perto de você, ele disse ao colocar o colar em seu pescoço. Marina o beijou ali mesmo, no meio da loja, sem se importar com os olhares curiosos. Eu te amo, Lucas Martins. Acho que amei desde o momento em que Thor pulou em você. Eu também te amo, ele respondeu, maravilhado com a facilidade com que essas palavras saíam. Ele, que sempre fora tão racional, tão controlado, havia se entregado completamente àquele amor de verão que se transformará em algo muito maior. Sabe, Marina disse enquanto andavam de mãos dadas, acho que nossas mães deveriam contar logo sobre elas. A tensão está ficando insuportável. Lucas concordou. Talvez possamos ajudá-las de alguma forma. Mostrar que estamos bem com isso antes mesmo delas contarem. Como? Marina perguntou, intrigada. Lucas pensou por um momento. Que tal jantarmos todos juntos hoje? E durante o jantar, podemos sutilmente deixar claro que somos pessoas abertas, que apoiamos o amor em todas as suas formas. Marina sorriu. Você é um gênio.
Um gênio romântico. Quando voltaram para casa, encontraram suas mães visivelmente nervosas, preparando o jantar juntas na cozinha de Daniela. A tensão no ar era palpável. Mãe, Daniela, Lucas começou, deixando as sacolas de compras no sofá. Podemos jantar todos juntos hoje? Marina e eu queríamos conversar com vocês sobre algumas coisas. Helena e Daniela trocaram olhares preocupados, mas concordaram. Talvez fosse melhor assim, se os jovens também tinham algo para discutir, a revelação dela seria menos dramática. O jantar começou de forma tensa, com todos meio que caminhando em ovos ao redor uns dos outros. Mas conforme o vinho fluía e a comida deliciosa era servida, a atmosfera se relaxou gradualmente. Foi Marina quem, corajosamente, deu o primeiro passo. Mãe, Helena, ela começou, sua mão encontrando a de Lucas sob a mesa. Lucas e eu estávamos conversando sobre algo importante. Sobre família. As duas mães ficaram alertas, esperando o pior. Família não é apenas sobre sangue ou sobre configurações tradicionais, Marina continuou, suas palavras cuidadosamente escolhidas. É sobre amor, apoio, compreensão. É sobre aceitar as pessoas que amamos exatamente como elas são. Lucas pegou o deixa. O que Marina está tentando dizer é que nós dois acreditamos no amor em todas as suas formas, e queremos que vocês saibam que seja lá o que vocês precisem nos contar, nós vamos apoiá-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu lágrimas enchendo seus olhos, enquanto Daniela apertava sua mão sob a mesa. Vocês sabem? Helena finalmente perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Marina sorriu gentilmente. Vimos vocês se beijando na varanda há uma semana. Não foi intencional, voltamos mais cedo da caminhada e achamos lindo, Lucas completou, sorrindo para as duas mulheres. Sério, vocês duas merecem ser felizes. As represas se romperam então. Helena chorava abertamente e Daniela não estava muito atrás. Marina se levantou e abraçou sua mãe, enquanto Lucas fazia o mesmo com Helena. Vocês não fazem ideia, Helena soluçou contra o ombro do filho, de quanto eu temia este momento. Tinha tanto medo de que você ficasse decepcionado comigo. Mãe, Lucas segurou o rosto dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Eu nunca jamais poderia ficar decepcionado com você. Você é a pessoa mais forte, corajosa e incrível que conheço. E se a Daniela te faz feliz, então eu amo ela também. Do outro lado da mesa, Daniela e Marina compartilhavam um momento semelhante. Sempre soube que você era especial, filha, Daniela dizia, acariciando os cabelos de Marina. Mas hoje você me mostrou o quão especial. Obrigada por entender. Por nos aceitar. Mãe, você passou anos em um casamento infeliz por minha causa, Marina respondeu. Você acha que eu não percebo? Agora é sua vez de ser feliz, e Helena é maravilhosa. Vocês são perfeitas juntas. Quando finalmente se sentaram novamente, havia uma leveza no ar que não existia antes. Os segredos haviam sido revelados, as verdades expostas, e ao invés da destruição que temiam, havia apenas amor e aceitação. Então Lucas disse, enchendo os copos de vinho de todos desta vez, ele e Marina também receberam. Acho que um brinde está em ordem. As famílias não convencionais. As famílias escolhidas, Marina acrescentou. Ao amor em todas as suas formas, Helena completou, seus olhos encontrando os de Daniela. E as segundas chances, Daniela finalizou. Eles bateram seus copos, e o som cristalino ecoou na varanda, levado pela brisa do mar. Do lado de fora, as estrelas brilhavam com intensidade particular, como se o próprio universo estivesse celebrando aquele momento de conexão genuína. Depois do jantar, eles se moveram para a varanda, onde se espalharam em almofadas e cadeiras confortáveis. Thor, que havia estado dormindo pacientemente no canto, finalmente se juntou a eles, circulando entre todos em busca de carinhos. Vocês sabem o que isso significa, não é? Marina disse de repente, um sorriso travesso em seu rosto. O quê? Os outros três perguntaram em uníssono. Se vocês duas ficarem juntas de verdade, ela olhou para sua mãe e Helena, e Lucas e eu também, nós tecnicamente nos tornamos irmãos? Meio-irmãos? Qual seria o termo correto? Houve um momento de silêncio enquanto todos processavam essa informação, e então todos explodiram em risadas. Deus do céu, Helena disse entre gargalhadas, não havia pensado nisso. É uma família muito moderna, Daniela comentou, também rindo. Prefiro pensar como uma família expandida, Lucas sugeriu. Não há termos tradicionais para o que somos porque o que temos é único. Gosto disso, Marina concordou. Família expandida. Família escolhida. Família do coração. Mas falando sério, Helena disse quando as risadas diminuíram, precisamos conversar sobre como isso vai funcionar quando voltarmos para São Paulo. Vamos contar para as pessoas? Como vamos lidar com as potenciais reações negativas?
Era uma preocupação legítima. Por mais que aqueles 4 fossem abertos e amorosos, eles sabiam que o mundo lá fora nem sempre seria tão compreensivo. Acho que não devemos nos esconder, Daniela disse firmemente. Passei tempo demais da minha vida me escondendo, tentando ser quem os outros esperavam que eu fosse. Não vou fazer isso de novo. Concordo, Helena disse, entrelaçando seus dedos nos de Daniela. Mas também precisamos ser inteligentes sobre isso. Meu escritório é bastante tradicional. Não que eu me importe com o que pensam, mas preciso considerar minhas clientes, meus casos. E se as pessoas não aceitarem? Marina perguntou, sua voz subitamente pequena. E se começarem a julgar vocês ou a nós? Lucas passou o braço ao redor de Marina, puxando-a para perto. Então essas pessoas não merecem estar em nossas vidas. É simples assim. Ele tem razão, Daniela acrescentou. Vamos enfrentar isso juntos, os 4. E quem sabe? Talvez nossa história inspire outras pessoas a viverem suas verdades também. Eles continuaram conversando até altas horas, fazendo planos, compartilhando esperanças e medos. Quando finalmente se despediram, Helena e Lucas voltando para sua casa ao lado, havia uma sensação de paz que nenhum deles havia sentido em muito tempo. Na cama, enquanto tentava dormir, Helena pensava em como a vida era surpreendente. Ela havia vindo para aquelas férias esperando apenas descanso e solidão, e em vez disso havia encontrado amor, família e uma nova compreensão de si mesma. Do outro lado da parede, Lucas tinha pensamentos semelhantes. Ele olhava para o teto, um sorriso bobo no rosto ao pensar em Marina. E então pensava em sua mãe, finalmente feliz, e sentia seu coração se encher de gratidão. Na casa ao lado, Daniela abraçava Marina na cama dela, como faziam quando Marina era pequena e tinha pesadelos. Obrigada por ser quem você é, Daniela sussurrou no escuro. Obrigada por me ensinar a ser assim, Marina respondeu, beijando a bochecha de sua mãe. Os próximos dias foram mágicos. Sem mais segredos entre eles, os 4 podiam finalmente relaxar e aproveitar as férias completamente. Faziam passeios juntos, trilhas, passeios de barco, jantares em restaurantes charmosos da cidade. Helena e Daniela não escondiam mais sua afeição uma pela outra, caminhando de mãos dadas pela praia, roubando beijos quando achavam que ninguém estava olhando. Mas Lucas e Marina sempre estavam, e sempre sorriam com cumplicidade. Uma tarde, enquanto os 4 alugavam caiaques para explorar uma enseada próxima, encontraram um casal mais velho, talvez na faixa dos 60 anos, que também estava curtindo o mar. Belo dia, não é? O homem idoso comentou, remando próximo a eles. Perfeito, Helena concordou. Estamos aproveitando as férias em família. Que lindo, a mulher ao lado deles clamou. 2 famílias amigas curtindo juntas? Houve uma pausa brevíssima e então Daniela, com uma coragem que fez o coração de Helena acelerar de orgulho, respondeu: na verdade somos uma família. Meio não convencional, mas uma família. O casal idoso olhou confuso por um momento, então pareceu entender. Para surpresa de todos, a mulher sorriu calorosamente. Sabe, ela disse, meu irmão é gay. Demorou anos para ter coragem de assumir, e quando finalmente fez isso, aos 50 anos, foi como se ele finalmente começasse a viver de verdade. O amor é o amor, não importa a forma que tome. Vocês são abençoados por terem encontrado isso. Depois que o casal se afastou, os 4 ficaram em silêncio por um momento, processando aquela interação inesperadamente positiva. Viu? Marina disse finalmente. Nem todo mundo vai julgar. Algumas pessoas vão entender. E essas são as pessoas que importam, Lucas completou. Mas nem tudo eram flores. Alguns dias depois, enquanto jantavam em um restaurante um pouco mais afastado, um grupo de homens na mesa ao lado começou a fazer comentários desagradáveis quando Helena e Daniela se beijaram discretamente. Isso é nojento, um deles disse alto o suficiente para ser ouvido. Essas lésbicas não têm vergonha. Lucas estava de pé antes mesmo de pensar, mas foi Helena quem o segurou pelo braço. Não vale a pena, ela disse calmamente, embora seus olhos brilhassem de raiva contida. Mas mãe, Lucas começou. Ela está certa, Daniela interveio, sua voz firme apesar de estar visivelmente abalada. Pessoas assim buscam reação. Não vamos dar a eles essa satisfação. Marina chamou o garçom e pediu a conta. Saíram do restaurante com suas cabeças erguidas, mas uma vez do lado de fora, Daniela finalmente deixou as lágrimas caírem. Odeio isso, ela soluçou, enquanto Helena a abraçava. Odeio que só querer amar alguém possa causar tanta raiva nos outros. Eu sei, meu amor, Helena murmurou, acariciando seus cabelos. Eu sei, mas não vamos deixar que pessoas ignorantes roubem nossa felicidade. Lucas e Marina observavam, sentindo-se impotentes mas determinados. Naquela noite, enquanto voltavam para casa,
fizeram uma promessa silenciosa de sempre proteger e apoiar suas mães, não importava o que acontecesse. O incidente no restaurante serviu como um lembrete sóbrio de que o mundo nem sempre seria gentil com eles. Mas também serviu para fortalecer ainda mais os laços entre os quatro. Na última semana das férias, eles decidiram aproveitar cada segundo. Acordavam cedo para ver o nascer do sol, passavam os dias na praia ou explorando a região, e ficavam acordados até tarde conversando sobre tudo e nada. Uma noite, Daniela sugeriu que jogassem um jogo. Cada um deveria compartilhar algo que nunca havia contado para ninguém antes. Marina foi a primeira. Quando meus pais anunciaram o divórcio, eu fiquei aliviada. É horrível dizer isso, mas eles brigavam tanto, havia tanta tensão em casa. Eu me senti culpada por anos por sentir alívio ao invés de tristeza. Daniela abraçou sua filha. Você não precisa se sentir culpada, querida. Crianças não deveriam ter que viver em ambientes tóxicos. Seu alívio era válido. Lucas foi o próximo. Eu culpo meu pai pelo divórcio. Sei que relacionamentos são complicados e que sempre há dois lados, mas a forma como ele tratou minha mãe, simplesmente descartando-a depois de 20 anos. Eu mal falo com ele agora, e parte de mim se sente culpada por isso. Helena segurou a mão do filho. Lucas, você não precisa sentir culpa por proteger seu coração. Seu pai tomou suas decisões, e você tem todo o direito de processar isso da forma que precisar. Então foi a vez de Helena. Eu, por muito tempo após o divórcio, me culpei. Pensava que talvez se eu fosse mais magra, mais jovem, mais interessante, meu marido não teria me deixado. Foi só recentemente, especialmente depois de conhecer você, Dani, que percebi que o problema nunca fui eu. Ele que não conseguia ver meu valor. Daniela beijou sua testa ternamente. Você é extraordinária, Helena. E quem não consegue ver isso é cego. Por último, Daniela respirou fundo. Minha confissão é que, mesmo antes de me apaixonar por aquela mulher que mencionei, eu já sabia. No fundo, sempre soube que era atraída por mulheres. Mas cresci nos anos 90 em uma família conservadora, em uma época em que ser diferente significava ser invisível ou odiada. Então empurrei isso para o fundo da minha mente, casei-me com um homem bom, tive uma filha maravilhosa, e tentei convencer-me de que estava feliz, mas nunca estive. Não verdadeiramente. Até agora. Houve lágrimas, abraços, palavras de conforto e amor. Aquela conversa, embora dolorosa, aproximou ainda mais os quatro. No penúltimo dia das férias, enquanto caminhavam pela praia ao pôr do sol, os quatro juntos, Thor correndo à frente, Marina parou subitamente. Podemos fazer uma promessa? Ela perguntou. Os quatro, aqui e agora. Que tipo de promessa? Lucas perguntou. Que não importa o que aconteça quando voltarmos para São Paulo, as dificuldades, os julgamentos, os desafios, vamos enfrentar tudo juntos. Como uma família. Uma família estranha, não convencional, mas nossa. Eu prometo, Helena disse imediatamente. Eu também, Daniela concordou. Sempre Lucas confirmou. Eles se juntaram em um abraço coletivo ali mesmo na praia, com as ondas lambendo seus pés e o céu explodindo em tons de laranja e rosa. Foi Thor quem quebrou o momento, latindo alto e correndo em círculos ao redor deles, fazendo todos rirem. Até o cachorro concorda, Marina disse entre risadas. Naquela noite, seu último jantar em Búzios, eles cozinharam juntos na casa de Daniela, uma festa elaborada com tudo o que mais gostavam. Música tocava, vinho fluía, risadas enchiam o ar. Vou sentir tanta saudade disso, Marina disse, observando Lucas ajudar Helena com a salada enquanto Daniela ensinava-lhe a temperar corretamente. Não precisa ser só aqui, Daniela respondeu, passando o braço ao redor da filha. Podemos criar isso em São Paulo também. Jantares semanais, fins de semana juntos. Esta família que construímos não precisa terminar quando as férias terminarem. E assim, com promessas de futuros compartilhados e um amor que desafiava convenções, eles passaram sua última noite em Búzios. Não sabiam exatamente o que os esperava quando voltassem para a realidade, mas sabiam que enfrentariam juntos. Porque isso é o que famílias fazem. Não as famílias de sangue necessariamente, mas as famílias do coração. As famílias escolhidas. E eles haviam escolhido uns aos outros. A viagem de volta para São Paulo foi agridoce. Enquanto o carro de Helena seguia pela estrada com Lucas ao volante e as duas mulheres no banco de trás conversando animadamente, havia uma melancolia palpável no ar. Atrás deles, Daniela dirigia seu próprio carro com Marina e Thor, as duas cantando alto ao som do rádio. Eles haviam combinado de se encontrar no apartamento de Daniela assim que chegassem. Ela morava em Pinheiros, não muito longe da casa de Helena em Jardim Paulista. Pelo menos geograficamente, seria fácil manter contato.
Quando finalmente chegaram à cidade, depois de horas na estrada, a realidade começou a pesar. São Paulo os recebeu com seu trânsito caótico, seu ar poluído, sua energia frenética que contrastava fortemente com a paz de Búzios. Bem-vinda de volta à selva de pedra, Lucas murmurou, desviando de um motoqueiro imprudente. Helena riu, mas havia pouca alegria no som. Ela já podia sentir as responsabilidades retornando, o escritório, os casos pendentes, as reuniões com clientes. E mais do que isso, a ansiedade sobre como revelaria seu relacionamento com Daniela para seu círculo social. No apartamento de Daniela, um espaço luminoso e aconchegante cheio de plantas e obras de arte, eles se reagruparam. Tori imediatamente encontrou seu cantinho favorito e desabou, exausto da viagem. Os humanos não estavam muito atrás. Então Daniela disse, servindo chá gelado para todos, acho que precisamos fazer um plano. Para como vamos lidar com tudo. Eles se sentaram na sala, a seriedade do momento assentando sobre eles. Vou voltar para a faculdade na segunda, Lucas começou. Meu último semestre. Preciso focar nas disciplinas finais e no TCC. Eu também volto às aulas, Marina acrescentou. E tenho meu estágio na clínica escola 3 vezes por semana. Meu escritório vai estar uma loucura, Helena suspirou. Deixei 2 casos importantes em mãos de associados, e sei que vou ter que fazer controle de danos quando voltar. Tenho 3 projetos para entregar nas próximas semanas, Daniela compartilhou. Clientes impacientes, prazos apertados. O de sempre. Houve um silêncio enquanto todos absorviam a magnitude do que os esperava. Mas isso não significa que não podemos nos ver, Marina disse firmemente. Jantares. Fins de semana. Vamos fazer funcionar. Seu apartamento ou o meu? Lucas perguntou a ela, retomando a conversa sobre morarem juntos. Marina olhou para sua mãe, então para Helena, então de volta para Lucas. Sabe, estava pensando. Que tal esperarmos um pouco? Não por não querer morar com você, ela acrescentou rapidamente, vendo a expressão de Lucas, mas porque, bem, acho que nossas mães vão precisar de nós por um tempo. Enquanto elas navegam tudo isso. Lucas pensou por um momento, então acenou. Você está certa. Tem razão. Vocês não precisam pausar suas vidas por nossa causa, Helena protestou, mas sua voz carecia de convicção. Não estamos pausando, Lucas garantiu. Estamos apenas sendo estratégicos. Além disso, você vai precisar de alguém para comer suas tentativas experimentais de cozinha. Todos riram, a tensão quebrando momentaneamente. Nos dias seguintes, cada um mergulhou de volta em suas rotinas. Para Helena foi tão caótico quanto previra. Seu escritório havia literalmente empilhado processos em sua mesa, e sua secretária lhe entregou uma lista de 3 páginas de ligações para retornar. Mas a parte mais difícil foi a reunião de sócios na sexta-feira, 3 dias após seu retorno. Eram 5 sócios no total, Helena, 3 homens, Roberto, Carlos e Fernando, e uma outra mulher, Patrícia, especializada em direito corporativo. Helena, você está diferente, Patrícia comentou enquanto esperavam os outros chegarem à sala de conferências. Bronzeada, descansada. As férias fizeram bem. Fizeram sim, Helena concordou, sentindo seu estômago apertar. Deveria contar agora? Não era o momento certo? A reunião transcorreu normalmente, discussão de casos, alocação de recursos, novos clientes potenciais. Foi só no final, quando Fernando mencionou casualmente um caso de divórcio com questões de custódia complicadas por um dos pais ser gay, que Helena sentiu a necessidade de falar. A orientação sexual de um pai não deveria ser fator em decisões de custódia, ela disse firmemente, sua voz mais alta do que pretendia. Os outros sócios a olharam, surpresos com sua veemência. Claro que não, Fernando concordou rapidamente. Eu só estava comentando que o juiz do caso tem histórico de preconceito nessa área. Vamos precisar ser estratégicos. Desculpem, Helena disse, forçando-se a relaxar. É um assunto que me toca pessoalmente agora. Silêncio. 5 pares de olhos fixos nela. Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. Estou em um relacionamento. Com uma mulher. O silêncio se prolongou, pesado e sufocante. Então Patrícia foi a primeira a reagir, um sorriso lento se formando em seu rosto. Finalmente, ela exclamou, levantando-se para abraçar Helena. Fico tão feliz por você. Os homens foram mais reservados, mas educados. Roberto limpou a garganta e disse que o que Helena fazia em sua vida pessoal era assunto dela. Carlos acenou em concordância. Fernando pareceu desconfortável, mas murmurou algo sobre respeito. Obrigada, Helena disse, sentindo lágrimas de alívio ameaçando cair. Sei que isso pode ser inesperado, mas ela é importante para mim, e eu gostaria de poder trazer ela aos eventos da firma eventualmente.
Claro, Patrícia disse calorosamente. Mal posso esperar para conhecê-la. Quando Helena saiu da reunião, ela imediatamente ligou para Daniela. Eu contei, ela disse assim que Daniela atendeu. Para meus sócios. Acabei de contar. E Daniela perguntou, ansiosa. Foi, ok. Não foi perfeito, alguns ficaram claramente desconfortáveis, mas ninguém foi horrível. Patrícia foi maravilhosa. Daniela soltou um suspiro de alívio. Estou tão orgulhosa de você. Sei o quanto isso foi difícil. Sua vez agora, Helena a provocou gentilmente. Elas haviam concordado em serem abertas sobre seu relacionamento, mas cada uma no seu próprio tempo. Daniela riu. Estou trabalhando nisso. Prometo. Para Lucas e Marina, a transição foi mais suave em alguns aspectos. A geração deles era geralmente mais aberta, seus amigos mais aceitadores. Quando Lucas mencionou casualmente para seu melhor amigo Rafael que sua mãe estava namorando a mãe de sua namorada, a reação foi de fascínio curioso ao invés de julgamento. Cara, isso é tipo, muito moderno, Rafael disse, impressionado. Vocês são tipo uma família moderna de verdade. Somos uma família, Lucas corrigiu. Só acontece de ser configurada de forma diferente. Marina teve experiências semelhantes. Suas amigas da faculdade acharam a história toda incrivelmente romântica. É como um romance, uma delas exclamou. Dois casais se apaixonando ao mesmo tempo. Mas nem tudo eram flores. Na aula de Marina, uma semana após seu retorno, o professor estava discutindo dinâmicas familiares na terapia quando um colega fez um comentário desagradável sobre famílias quebradas e como crianças criadas em ambientes não tradicionais tendiam a ter mais problemas. Marina sentiu seu rosto esquentar de raiva. Ela ergueu a mão esperando ser chamada. Eu discordo respeitosamente, ela disse quando o professor acenou para ela. Pesquisas mostram que o que importa para o desenvolvimento saudável de uma criança não é a configuração familiar, mas a qualidade do amor e suporte que ela recebe. Famílias não tradicionais, incluindo aquelas com pais do mesmo sexo, podem ser tão ou até mais saudáveis do que famílias nucleares tradicionais disfuncionais. O colega que havia feito o comentário pareceu prestes a retrucar, mas o professor interveio.